Paulo, interessante que a gente te convidou para um evento no Museu da Manhã há uns 2, 3 anos atrás sobre a Amazônia, com o pessoal do INPE, e daí na mesa, Sim. o Amazônia em Foco, na mesa você trouxe isso, né? Imagina uma biblioteca do conhecimento pegando fogo sem que a gente tenha lido nenhum livro. E aquilo ficou muito forte assim no debate, né? Muito impactante. E realmente é isso que a gente vê acontecendo, assim. E você trouxe esse exemplo da grilagem, e o Felipe falou desse documentário da BBC, como já foram feitas diversas reportagens mostrando o que está acontecendo em relação à venda de terras públicas, seja no Facebook, seja em site de empreendimento imobiliário aqui no Sudeste, né? É uma trama que se repete e a gente fica meio sem ação, assim, vendo a coisa acontecer. Isso também pensando em grandes questões como a mineração em terra indígena, né? Que está acontecendo, né? Na terra Yanomami, hoje tem 20 mil garimpeiros ilegais, e não é por falta de conhecimento, né? Então, assim, voltando agora nessa discussão, relacionando com a próxima pergunta que eu vou te fazer, para a gente pensar um futuro bioeconômico da floresta, né? Navegando um pouco essa ideia da Amazônia 4.0 e também como a gente pode viver realmente economicamente, explorar a floresta em pé, pensando um olhar mais visionário sobre a floresta. Fechando, qual é a tua opinião assim dos desafios que a gente encontra, né, disso tudo que está acontecendo, politicamente também muito difícil nesse momento atual, e ao mesmo tempo essa possibilidade de um futuro, né, sem igual, de você pensar o potencial bioeconômico da floresta? Olha, Tânia, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem dois grandes desafios, e eu vou tentar ser o mais simples possível. O primeiro é alguém me dizer o que é bioeconomia. Existe um risco enorme de nós transformarmos o termo bioeconomia numa panaceia onde tudo lá cabe, né? Desde uma monocultura de açaí até colocar soja transgênica como bioeconomia por uma série de motivos. Então, o primeiro desafio é de definição de qual é a bioeconomia que nós estamos falando, né? E isso precisa avançar bastante. No IPAN, a gente tem um grupo de trabalhos focado em cima disso. Qual é a bioeconomia para o IPAN? Baseado nas experiências de 25 anos que a gente tem. E aí isso já enseja a segundo ponto, que é um desafio: escutar as pessoas que estão na ponta. Bioeconomia vem surgindo cada vez mais entre a academia, ou dentro da academia, né? Você pega aí, tem uma enxurrada de artigos científicos sobre definição de bioeconomia ou exemplos, mas pouco se tem de construção de baixo para cima. Quer dizer, quem está lá na ponta fazendo, por exemplo, a coleta do açaí no modo tradicional ribeirinho, tem que ser escutado, né? Ou o Yanomami, que cultiva os seus cogumelos para vender, né, tem que ser escutado. Ou a cestaria dos Baniuas, que tem vendido na internet, você como Mercado Livre, né? Precisam ser escutados do que eles acham que é bioeconomia ou como deveria ser. Então, o gargalo é juntar esses dois pedaços, né? Porque enquanto a gente não fizer isso, aparentemente toda a discussão, e isso eu estou falando mais da parte acadêmica, da produção acadêmica, ela vai ser muito... Percebem bem na hora que vocês pegarem um artigo, ou mesmo um artigo de jornal que tenha a ciência como referência, é sempre em cima do valor do produto. É o quanto isso poderia valer mais para o mercado de exportação, o quanto isso valeria mais para uma determinada demanda, atender uma determinada... O quanto isso valeria para a indústria de cosmético, a indústria... Isso é parte da bioeconomia, mas é talvez a parte menos relevante desse processo.
Porque para a gente envolver a bioeconomia na Amazônia, nós precisamos alguns elementos fundamentais. Obviamente, tratar de produtos da biodiversidade, né? Ou da sociobiodiversidade, que eu acho o jeito mais correto de falar, e que envolve, portanto, o modo de produção tradicional, a estrutura social de quem produz, os incentivos corretos, sejam eles de subsídios ou de incentivos creditícios, uma série de coisas para que você não tenha o açaí chegando aí na Europa ou nos Estados Unidos, vindo de uma monocultura melhorada para ser produzida na terra firme, que tem um único dono para milhares de hectares, sendo chamado de bioeconomia. Então, esse é o desafio maior agora, né? Como a gente evita que bioeconomia sirva como guarda-chuva para tudo, né? Para todas as retóricas greenwash, ou mesmo aquele povo mais sério que quer. Ou seja, a gente precisa avançar em definições sem esquecer essa ponta do outro lado, de quem está no chão. E a Amazônia é um lugar perfeito para fazer isso. Só que a carroça está andando muito mais rápido do que os cavalos na frente, né? E esse é um problema que me preocupa muito. Perfeito, Paulo, ótima resposta, assim. E você trouxe, eu acho que, elementos fundamentais aí, porque isso, né? Entra num guarda-chuva da bioeconomia e pouco se questiona. Outro dia mesmo eu estava vendo uma palestra da IMA, lá de Belém, Lima trazendo essa Vieira. questão, exato, Ima Vieira, dessa questão da monocultura do açaí. Pouco se tem informações sobre os problemas de uma monocultura de açaí, por exemplo. Obviamente deve ter passado, Tainá, na sua cabeça a seguinte cena, né? Você tem aí o açaí migrando para a terra firme, como a gente chama lá na Amazônia, né? Saindo das áreas mais úmidas e alagadas ribeirinhas, o melhoramento genético dessa produção para que você consiga variedades que produzam bem, porque tem muita área já com açaí em terra firme, mas a produtividade é menor do que o açaí em áreas ribeirinhas, mas isso é uma questão de tempo de melhorar, né? Como teve com a soja, né? Que aumentou-se a produtividade. E aí você concentra terra e renda aumenta a produção, e quem vai estourar a corda, onde vai estourar a corda, são os ribeirinhos que não vão ter mais condição de produzir, porque a produção vai ser muito mais padronizada ali. Então, esse que é o grande problema na Amazônia, quer dizer, não se pode ter uma bioeconomia que vá fazer uma revolução verde novamente, em concentrar terra, renda, em coisas altamente demandantes de tecnologia e de mão especializada, né? Isso não quer dizer que você não tenha uma economia pujante. Então, por exemplo, o açaí é sempre visto muito como bioeconomia que não foi explorada para exportação ainda, todo o seu potencial. Mas existe um comércio interno na Amazônia de venda de açaí que sustenta milhares de famílias, né? Centenas de milhares de famílias, num modo tradicional de produção, e que não é pobreza, né? Se você vai lá e pergunta se o cara quer virar empresário de açaí, ele está satisfeito em morando onde ele está morando. Essa coisa de pobreza na Amazônia é um pouco relativa também, que é o argumento usado pelo governo brasileiro atualmente. Temos que ajudar os pobres. Quem é pobre, jacaré? Vai lá numa aldeia indígena ver se aquele povo é pobre, né? É muito pelo contrário. Mas, enfim, são vários desafios aí. Ótimo, Paulo. Obrigada, viu, por essa explicação maravilhosa aí. E agora, queria uma fala tua, se você puder compartilhar sobre a tua experiência de bicicleta na Amazônia. Foram 1.200 quilômetros pela Transamazônica? Isso. Como foi isso? Como é que Pois foi essa foi... ideia, esse ímpeto? Vamos de bicicleta para a Amazônia. Como é que foi tudo aí? Conta pra Eu gente. adoro pedalar, pedalo todo dia, faço competição, esse tipo de coisa, então a bicicleta sempre teve na minha vida, né? E vários ossos quebrados também, mas enfim.
Como é que surgiu isso? Surgiu um pouco, voltando aí um pouco na nossa conversa alguns minutos atrás, do tal estar no chão para entender os problemas e fazer uma ciência que resulte, mesmo uma hard science, eu quero insistir nisso, né, uma ciência ali mais dura, para poder usar essas informações para alavancar políticas públicas e soluções para a região. E lembra que eu falei de você tem que estar no campo para isso, né? E nada melhor do que fazer isso de bicicleta, porque e sem apoio, não tinha carro. Então nós fizemos 1.200 quilômetros na parte não asfaltada da Transamazônica, que é uma estrada aberta há mais de 30 anos já, entre Itaituba, no Pará, que é uma área de garimpo muito forte, até Humaitá, no Amazonas, né? Isso levou 1.200 quilômetros, levou 21 dias pedalando. Enfim, variava muito o quanto que a gente tinha de perna para pedalar. Foi em setembro de 2017, num período de seca, onde estava tudo queimando, um negócio assim, impressionante. A gente pedalava assim, dias e dias debaixo de uma fumaça de queimada, que você não conseguia ver que horas o nascer do sol acontecia, porque quando se notava já estava lá em cima, de tanta fumaça que estava entre as árvores no ar. E isso foi uma expedição do IPAM. Foi uma expedição científica. Ao invés de a gente ir de carro, a gente foi de bicicleta. Por quê? Porque de carro você vai de um ponto ao outro sem passar pelo meio, né? Você vai, vum, ou dá uma paradinha aqui, acolá e vai embora. E bicicleta te exige pedir ajuda e escutar pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Nós falamos muito com pequeno produtor, garimpeiro, chefe de garimpo, indígena, aquele pessoal de pecuária que está ali, muita coisa de grilagem acontecendo, garimpo ilegal para tudo quanto é lado. E aí a gente foi anotando, isso foi um projeto financiado pela Fundação Moore, né, que é uma das fundações filantrópicas americanas, que é um dos financiadores do IPAM já de longa data. E daí a gente conseguiu trazer uma série de informações, tem muitos depoimentos coletados, né, são várias e várias horas de depoimentos. Estava comigo um outro pesquisador do IPAM, o Oswaldo Stella, e, de maneira inusitada, um astronauta americano, que, inclusive, retornou algumas semanas atrás da Estação Espacial Internacional, né, que é o Chris Cassidy. O Chris tirou férias da NASA, na preparação dele como astronauta para a próxima missão, e foi nesses 21 dias. Tem a história de como o astronauta se envolveu, mas foi bem interessante porque ele tinha uma visão da Amazônia só do espaço. Ele já passou 6 meses no espaço e estava indo para a segunda missão agora, da qual retornou recentemente. E foi maravilhoso, né? Perigoso também, porque a gente dormia no mato, né? Enfim, em redes amarradas no alto, né? As bicicletas todas foram doadas por uma fábrica de bicicleta e, enfim, a gente teve esse apoio de recursos, né? E com isso a gente conheceu, traduzindo aqui depois disso tudo, a grande conclusão. Um detalhe importante, essa viagem foi feita 25 anos depois de uma mesma viagem que foi feita pelo Oswaldo Stella, que foi com a gente, quando a Transamazônica era só uma picada, era só uma trilha estreita, né? E a gente comparou um pouco, né, o que aconteceu nos 25 anos depois. E a grande conclusão, que não é as mais felizes, é que é mais do mesmo. Né? Você continua com o avanço da grilagem, continua da exploração ilegal de madeira, continua com a criação de pasto extensivo, né? A novidade é a entrada da soja, principalmente a partir de Humaitá, no Amazonas, e sem distribuição de renda e terra.
né? Uma violência muito grande no campo, né? Um garimpo que é financiado pela grilagem, que é financiado pelo tráfico de drogas e de tráfico de armas até na região. E a conclusão é que a situação daquele povo é uma situação ainda de abandono ou de falta de alternativas, porque a alternativa não é dada pelo poder público, né? E a única diferença é que o mais do mesmo é feito de forma mais eficiente. Hoje, então, o garimpo está na beira da estrada, ao invés de ter lá a peneira rolando com água do rio, é a retroescavadeira, que cada uma custa 2 ou 3 milhões de reais. Então, você precisa muito dinheiro para fazer a ilegalidade avançar na região, né? Então, essa foi um pouco a conclusão. A gente está atrás de recursos para fazer um documentário sobre essa viagem, né? E vamos ver se a gente consegue. Mas é isso, né? A gente só terminando a fala sobre isso, a gente parou, né, numa escola perto de Humaitá, eles estavam na hora do recreio ali, então a gente dividiu a comida de astronauta, que o astronauta tinha trazido nos Estados Unidos, e mostrando, falando para as crianças e tal. E aí você olha as crianças, eu falo isso inclusive num programa do André Trigueiro, no Cidades de Soluções, que foi objeto, essa viagem foi objeto do programa, que você olha as crianças e você não... O que você está deixando para aquelas crianças não é crível, não é factível em termos de realizar os seus sonhos, entendeu? E aí é que pega mais a questão da Amazônia, né? Que futuro a gente está deixando para essas crianças que estavam lá super alegres, felizes da vida, depois que a gente viu 20 dias de destruição. Era incrível. Você só conseguia rainforest, lembra? Só conseguia água potável onde tinha terra indígena e unidades de conservação. E os rios eram limpos. Fora disso, era água podre ou contaminada com as fezes de gado ou pelo garimpo. Então, era o filtro que o astronauta trouxe lá, dos Geri-Geri todo, entupiu no primeiro dia, né? De tanto sedimento que tinha. Então, a gente dependia muito das pessoas que estavam ao longo da trilha e você ia conversando e tal. Mas foi isso. Foi uma experiência incrível e recomendo. Recomendo. Quem tiver perna e fôlego e um pouco de coragem consegue conhecer bastante coisa. Incrível, Paulo. Nossa, fiquei aqui viajando no seu depoimento. E eu ia te perguntar exatamente isso. Vocês documentaram a viagem toda? Vocês pensam em fazer, né? Você já respondeu um documentário. Vocês pensam em voltar para lá? Como é que está isso? Olha, voltar eu não sei se eu consigo, porque a gente está trabalhando com algumas coisas bem complicadas, que é grilagem, né? Então, mas obviamente eu pretendo. O que nós fizemos depois foi a mesma pegada dessa viagem, que é uma outra expedição do IPAM, no Cerrado. A gente cruzou o Cerrado. Tem uma diferença pouco sutil para o Cerrado da Amazônia em termos de objetivo, mas a gente fez também de bicicleta, né? Foi primeiro 400 quilômetros, agora a gente vai completar os 400 quilômetros, vendo parar por causa da pandemia. E, de novo, você aprende um bocado, né? E essa coisa de ciclismo, né? Atividade de aventura, observadores de pássaros, isso é uma chave econômica ou bioeconômica extremamente importante. Isso foi muito a chave da expedição no Cerrado. Mapear, por exemplo, os pequenos agricultores que poderiam abrigar ciclistas, caminhantes, cavaleiros, né, os eventos de aventura, de corrida de aventura, esse tipo de coisa. E tem um potencial muito grande isso, né? Turismo é uma das coisas que pode mudar a região. Mas tem outras que estão sendo planejadas. Incrível. Depois vou trocar umas figurinhas com você sobre isso, sobre documentário. Sim, claro, quando você quiser. Acabei de fechar um documentário sobre o Cerrado, vou te mandar também. Vocês podem achar coisas no Instagram. O Instagram é Amazônia ou Amazon mais 25. E o do Cerrado é Transcerrado.
acho que é Transcerrado Bike, uma coisa assim, porque tem um outro Transcerrado lá de uma empresa transportadora. Mas, de qualquer forma, de lá vocês acham mais informação. Eu não sei se a Globo disponibilizou no YouTube o Cidades de Soluções, que traz o programa com a gente, né? E se não, cobrem deles, porque eu acho que é um negócio bem legal que está lá. Mas é isso, vamos ver se a gente consegue fazer o documentário. Falta interesse, por Eu enquanto. achei sensacional essa narrativa e esse fio condutor todo, né? Ali de você ter encontrado aquele camponês ali no início da Amazônia e agora você que te pediu uma ajuda, né? Isso há vários anos atrás, e agora você ter passado lá em 2017 com a bike, pedindo ajuda para o pessoal, conversando. Então, assim, enquanto você falava, eu estava pensando aqui que, além de biólogo, ecólogo, gestor, você também, em alguma medida, é tradutor, né? Que você traduz o conhecimento acadêmico para o pessoal e traduz o conhecimento de lado do pessoal que está na ponta para a academia de volta, né? Então, acho que essa função é essencial, assim, eu acho que tanto sua quanto do IPAM, eu acho que é fundamental. Então, novamente, só falar da felicidade que é ter te recebido aqui como primeiro participante do evento. Só um comentário sobre o que o Felipe falou, Tainá. Acho que para você avançar, isso é uma crise no planeta, né? Pouca gente escuta, muita gente fala. E na Amazônia você tem que inverter esse processo, porque senão você não vai a lugar nenhum. Então, esse processo da bicicleta e outros vários que a gente participou foi um processo de escuta, né? E de não confundir consulta com participação, né? Essa participação ela tem que estar presente o tempo todo, porque senão você só está consultando e usando, né? Aquela comunidade, as pessoas e assim por diante. Então é isso. Muitas vezes a mensagem é fácil de conseguir, mas o mensageiro para levar a mensagem é difícil.